Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Meu nome é Adriana e nesse canal aqui eu compartilho aquilo que eu aprendo de Jesus na minha caminhada com ele e continuamos hoje com a série de Salmos. E hoje iremos meditar no Salmo de número 4. Então já pega sua Bíblia e abra no Salmos 4, lembrando que a minha é NVI, caso a sua esteja um pouco diferente da minha, e vamos meditar juntos nesse salmo. Salmo número 4. Para o mestre de corda, com instrumentos de cordas. Salmo davídico. Responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Dai-me alívio na minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi aqui, enquanto ele escrevia esse salmo, ele estava vivendo um princípio bíblico que se encontra em Mateus 5, versículo 6, que diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aqui não é sobre fazer justiça com as próprias mãos, mas é confiar em Deus, entregar a sua causa para Ele, contar a sua causa, como Davi está fazendo aqui, e esperar e confiar que Deus fará algo a respeito daquilo. E não só isso, né? Isso alivia também a sua alma ao entregar essa carga, esse peso para Deus. Hoje a gente pode até pensar que a justiça não pode ser feita, porque quando a gente olha para o sistema que a gente vive hoje, vendo pessoas que não eram para ser beneficiadas e elas sendo beneficiadas, a gente pode achar que está tudo perdido, que não tem uma solução e que a gente principalmente não pode confiar em ninguém. Mas a gente tem que olhar para as escrituras e ver que o mesmo Deus que respondeu a Davi e tantos outros e lutou pela causa dessas pessoas, é o mesmo Deus que cuida de mim e de você hoje. Então que a gente possa fazer como Davi, apresentar a nossa causa a Deus, pedir que Ele ouça a nossa oração, porque Ele é um Deus rico em misericórdia para conosco. Vamos continuar então. Versículo 2. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? O meu entendimento desse versículo é que Davi não estava falando aqui da sua própria honra, da sua honra como rei, mas da honra do Senhor. E me veio uma pergunta na minha cabeça: como é que nós, seres humanos, desonramos a Deus? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a gente é criatura de Deus, todos somos criados por Deus. E a criatura é para glorificar o nome de Deus. Entendendo isso, a gente compreende melhor o versículo, que diz: até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Bom, como o próprio versículo diz, quando buscamos mentiras, quando amamos ilusões. Outra coisa também que acontecia muito na época, quando buscamos outros deuses, quando buscamos conhecimentos que não provêm de Deus, tudo isso é uma forma de desonrar a quem nos criou. E vemos aqui um contraste no versículo 3. Davi diz que Deus escolheu os piedosos para ele. Veja: saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. As pessoas piedosas, elas agem com os princípios divinos, então elas vão agir com misericórdia, com amor, obediência, temor a Deus. São pessoas que buscam a Deus de todo o coração. Essas são as pessoas que Deus separou para ele. Então, nos próximos versículos, Davi dá 2 conselhos pra gente, pra mim e pra você, que queremos mais a Deus. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Versículo 5. Ofereçam sacrifícios como Deus existe e confiem no Senhor. E para esses 2 conselhos, Deus me deu 2 versículos que estão diretamente ligados com esses. E é engraçado falar assim, porque eles foram escritos em épocas diferentes, em tempos diferentes. Mas os 2 têm praticamente o mesmo significado. O primeiro é Efésios 4:26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Olha que bonito isso, tem o mesmo significado e foram escritos em épocas diferentes. Mas o princípio é o mesmo, o conselho é o mesmo. Se você se irou, se você se irritou antes que o sol se ponha, reflita sobre isso mesmo antes de deitar e entregue isso a Deus. Perdoe, aquietem-se o coração e não permaneçam muito tempo assim, em ira.
porque a ira ela destrói o nosso coração por dentro, por mais que a gente não perceba. E o outro versículo que fala sobre sacrifícios que Deus exige. Sacrifícios que Deus exige de nós no tempo de hoje. Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como é isso, né? Como eu sei que eu estou oferecendo sacrifícios a Deus? O que Deus ministrou no meu coração é que um sacrifício é quando você quer muito alguma coisa, você sacrifica aquilo na hora para não fazer, porque ou você sabe que aquilo não agrada a Deus, ou aquilo não é um pecado, porém, aquilo poderia te afastar de Deus. Então você opta ali, você escolhe por fazer algo que Deus se agrada. Continuando aqui no versículo 6 até o 8, diz assim: Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Fazes, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. O bem e a alegria está ligado ao Senhor. Então, a alegria verdadeira, não a alegria momentânea, que está ligado às coisas desse mundo, coisas materiais. E o bem, o próprio bem, é a presença do Senhor. Por isso que Davi pede para que ele resplandeça o seu rosto, a tua presença, nas nossas vidas. E ele finaliza com o versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Aqui, Davi declara mais uma vez que a sua confiança está no Senhor e que a sua proteção, a sua segurança vem dele. E finalizamos por aqui mais um vídeo nesse canal, glórias a Deus. Já me conta aqui nos comentários o que Deus falou com você através desse vídeo. Se inscreva aqui nesse canal, dê um like nesse vídeo, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e que pode abençoar outras pessoas. E também para que você não perca os próximos vídeos que vai sair dessa série maravilhosa que o Senhor colocou no meu coração para estar fazendo, para estar continuando com os vídeos aqui nesse canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui, que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.